Bom, pessoal, vamos entrar então em um pouquinho mais sobre avaliação, tá? É, Dentro da ortopedia, da traumato e reumatologia, né? E vamos identificar aí alguns pontos que são observados, tá? Com bastante clareza durante o processo de avaliação do paciente mesmo, né? Então a gente começa com a seguinte frase aí, ó. Os bons resultados e a eficácia de qualquer tratamento dependem fundamentalmente de uma boa avaliação do paciente. E aí destaco esse finalzinho aqui, ó. Não há tratamento sem avaliação, tá? Para que eu consiga ter uma eficácia no tratamento do meu paciente, a primeira coisa que tem que ser bem feita é uma avaliação global do meu paciente, né? Dentro da fisioterapia, a gente trabalha com o conceito de que o paciente ele deve ser observado de maneira global, né, de forma global. Se o meu paciente chega para tratar uma disfunção qualquer do ombro, por exemplo, né, eu não preciso ver ele como apenas um ombro a ser tratado, eu preciso ver o meu paciente como um todo, né, de maneira global. E aí a gente destaca aí dois pontos importantes, né? Se tratando de sistema musculoesquelético, quando a gente fala em processo de avaliação do paciente, a gente destaca duas etapas aí, que é o que deve ser seguido, né, durante o processo de avaliação. A primeira delas é a anamnese. Vocês já estão bem familiarizados com essa parte, né? A anamnese, então, ela vai ser aquele formato de entrevista que é feito com o paciente, onde são realizadas perguntas referentes ao caso do paciente, né? A fim de descobrir, de repente, agravos, coisas que possam ter levado, né, à instalação de determinada patologia. Enfim, a gente vai buscar o histórico do paciente através da anamnese, né? Feita a anamnese, a gente parte para o exame físico do nosso paciente. Ele consiste em três pontos importantes, tá? Dentro do exame físico: a inspeção, a observação e a palpação do paciente. Tá? Dentro desse exame físico, aí, então, a gente vai buscar avaliar o que? Força muscular, avaliação neuromuscular como um todo. Tá? Dentro disso aí, a gente vai ver a questão de equilíbrio, reflexo, sensibilidade, a questão de sinais vitais do paciente. Tá? Precisamos avaliar também a questão de ADM das estruturas, né? Dentro do exame físico são feitos os testes especiais para cada estrutura, né? Para cada segmento. Avalia-se a dor do paciente também, a questão da postura, né? A fim de identificar padrões anormais, padrões de compensação, fraqueza muscular, discrepância de membros, né? Além de testes funcionais, alguns movimentos específicos que são realizados pelas articulações e avaliação da marcha também, que é muito importante, né? Quando se avalia a marcha do paciente, tem vários aspectos que podem ser considerados, que podem ser observados, né? A questão de assimetria, por exemplo, de hemicorpo, a pisada do paciente, né? Se ele tem uma pisada de padrão pronado, supinado, o pé chato, né? Toda essa questão aí, além de identificar também possíveis fraquezas musculares e tudo mais, tá? Pode conseguir uma avaliação bem ampla dentro da avaliação da marcha do paciente, bastante importante também. Dentro da observação, inspeção e palpação, tá? A gente tem, dentro do exame físico, essa separação aí entre observação e inspeção e palpação, tá? É bem sugestivo, tá? Essa questão dessa separação. Porque dentro da observação e da inspeção, né, eu vou utilizar de critérios que não vão exigir que eu toque no meu paciente, né? São apenas observações mesmo
que a gente faz durante o processo de exame físico, né? Já a parte de palpação exige que tenha toque, né, com o paciente, exige que tenha contato direto com o paciente. Então, dentro da parte de observação e inspeção, o que a gente vai olhar do paciente, né? Expressão facial, palidez, né? Se o meu paciente tem alguma alteração de fisionomia relativa a um processo de dor, por exemplo, alguma coisa relacionada com paralisia facial, né? Algum sinal do tipo, marcha e aparelhos auxiliares, como a gente já tinha dito, né? Vou observar se esse meu paciente chegou de muleta, chegou de bengala, né? Se ele chegou de andador, segurando utilizando o apoio de algum acompanhante, algo do tipo. Vou observar a postura do meu paciente, como que ele se comporta, né? Posturalmente falando, a qualidade total do movimento, né? Aí é questão de observar mesmo o movimento do meu paciente, se ele compensa, por exemplo, se ele vai, se eu solicito que ele faça uma abdução de ombro, por exemplo, né? Eu vou observar se ele gera alguma compensação no movimento, se ele faz uma inclinação do tronco para poder elevar mais o membro, né? Para poder abduzir mais o braço. Toda essa questão de observação aí, tá? Com relação à qualidade do movimento. As características relacionadas à cor também da pele do meu paciente, né? Se ele apresenta algum tipo de rubor, algo do tipo, se a pele dele está íntegra, se tem machucados, feridas abertas, né? Se tem presença de hematomas, enfim, presença de deformidades. Isso aí a gente vai encontrar muito com o paciente reumatológico, né? Principalmente devido a quadros relacionados com artrites, artrose e tudo mais. Olhos, boca e unhas. Também é muito importante observar isso aí com relação aos olhos. Por exemplo, a pupila, né? Dilatação de pupila, se tem simetria entre as duas, algo que possa estar relacionado com algum dano neurológico, algo do tipo, né? A boca, a questão da simetria dos lábios também, de um lado para o outro, né? Se tem algo que possa me indicar algum tipo de paralisia facial, algo do tipo, né? Todas essas questões de observação aí a gente tem que realizar com o paciente. E durante a palpação, né, no exame físico, a gente vai perceber sensibilidade, edema, temperatura da pele do meu paciente, temperatura do membro, a textura desse membro, né, dessa localização, dessa estrutura, os sinais vitais, como o pulso, só é perceptível através do toque, né, através da palpação. E exames específicos também, né, a gente utiliza com a parte palpatória. No caso ali, podemos citar a ADM passiva e ativa, os testes musculares manuais, questão de avaliar a força muscular, por exemplo, né, no meu paciente. Eu preciso tocar, eu preciso oferecer resistência, né, ao movimento para poder mensurar o grau de força muscular que meu paciente tem. E além de outros testes especiais, né? Por exemplo, aí a gente pode citar o teste de gaveta anterior, posterior, para avaliação de estrutura, né, de joelho, de ligamento. Então são testes que a gente só consegue realizar através da palpação, né? Quando a gente utiliza a palpação, tá, para avaliar nosso paciente no exame físico, é possível identificar vários sinais de lesões, né? E deformidade óssea, quando meu paciente tem uma lesão muscular, por exemplo, significativa, né? Eu consigo observar, eu consigo sentir uma diferença na estrutura muscular, né? Nas fibras musculares, na composição das fibras musculares quando se tem lesão. E um sinal muito importante que a gente encontra através da palpação é a presença de edema, né? Quando a gente realiza o teste, né, para verificar a presença do edema, o sinal que a gente obtém ali é
aquele afundamento na pele que é evidente quando se tem um processo de edema em alguma estrutura, a gente chama ele de aqui, ó, muito importante lembrar. Ou então sinal de Godet, tá? É a mesma coisa. E a gente costuma fazer muito, né? Em nós mesmos, quando sentimos que tem algum tipo de retenção de líquido, algo do tipo, a primeira coisa que a gente faz é ir lá e colocar o dedo e apertar, né, na estrutura para ver se vai afundar ou como que tá. Esse testezinho aí a gente chama de sinal de Goldich, tá? Ou sinal de Cássio. É a mesma coisa. Então, o edema é examinado quanto ao nível de afundamento quando uma pressão de intensidade moderada é aplicada por aproximadamente entre 5 e 10 segundos em uma determinada área do corpo. Tá? Uma observação importante aqui, ó, que é preciso levar em consideração, tá? Quando a gente tem a presença de edema periférico, tá, em estruturas periféricas bilateral, tá, normalmente está relacionado com processos de insuficiência cardíaca. Tá? Então, se o meu paciente tem edema considerável em estruturas periféricas, membro inferior, né, ou nas mãos, bilateral, tá, dos dois lados, nos dois hemicorpos, pode ser indicativo de algum tipo de insuficiência cardíaca. Tá? Então, é importante observar essa questão aí também. Tá? Além de outros sinais também, né, que pode ser evidenciados aí, que pode ser indício, né? Por exemplo, um edema, dependendo do grau dele, se for muito grande, se houver presença de rubor e tudo mais, vermelhidão na pele, né? A temperatura da pele, se for alterada, se for mais quente, né? Pode ser indicativo de trombo também, né? De trombose, algum processo de trombose. Então aí o cuidado no tratamento ele precisa ser redobrado numa situação dessa, né? Uma condição dessa.